Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 22º domingo do tempo comum do ano A. E o texto de hoje se encontra lá em Jeremias, capítulo 20, versículos de 7 a 9, que nos diz assim: Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente, a penetrar meu corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar. Amados irmãos e irmãs, eu lembro quando estava no início da minha caminhada cristã, nos primeiros momentos de conversão, após receber o sacramento da crisma, de começar a servir em pastorais, que muitas vezes eu lembro que as pessoas romantizavam esse versículo 7 de Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Claro, ele isoladamente é muito romântico, mas a realidade é outra completamente oposta. Vamos voltar no tempo. Estamos ali, provavelmente no final do século VII, início do século VI a.C., onde Jeremias estava iniciando seu ministério junto ao reinado de Josias. Ele reinou ali até por volta do ano 627 a.C. Ele estava no reino de Judá e do lado do reino de Judá tínhamos aí dois grandes povos, o Império Egípcio e o Império Babilônico, que estava crescendo cada vez mais. Existia um império em decadência, que era o Império Assírio, e a Babilônia estava crescendo. Na verdade, pouco tempo depois, a Babilônia vai acabar invadindo a região de Jerusalém, levando o povo cativo para a Babilônia. E aí no capítulo 20 acontece uma situação específica. Um sacerdote, que era responsável por supervisionar o templo, ele mandou espancar Jeremias. E também amarrá-lo no tronco. E diante dessa perseguição que ele está vivendo, Jeremias entra em crise. E é aí onde começa esse versículo 7. Como se dissesse mais ou menos assim: mas Senhor, tu me seduziu. Quase como diante da crise, né? Tu me enganou, tu me iludiu. Dentro do contexto da crise, foi mais ou menos isso que Jeremias estava sentindo naquele momento. Ao ponto de dizer, foi mais forte do que eu não consegui resistir. E como resultado, leia dessa forma, dentro da crise do profeta, eu agora me tornei alvo de chacota. Todos agora me perseguem. E ela até coloca, no versículo 8, que dentro do seu exercício profético, ele agora tem que muitas vezes acabar denunciando, dizendo que vão acontecer coisas negativas. E aí, diante dessa realidade toda, a gente está vendo a crise que o profeta vive. Não é um texto muito fácil, quando a gente olha dessa forma. Quantos de nós também tivemos crises vocacionais, crises de missão? Eu estou lembrando aqui de um caso bem específico. Na época que eu estava fazendo graduação em matemática, do ano 2014 até o ano 2018, eu estudava em outra cidade, demorava cerca de uma hora e pouco de ônibus às vezes, para me deslocar, então gastava uma hora indo, uma hora voltando. Passava o dia todo na universidade e à noite eu coordenava um grupo de oração. E eu lembro que quantas vezes eu só começava a estudar depois que eu chegava da igreja. Então passava o dia inteiro na universidade, ia para a igreja à noite. Depois chegava, tomava banho, jantava, e dava 11, 11h30, e era nesse horário que eu começava a estudar. E claro, pela falta de tempo para estudar, nem sempre deu tudo certo. E aconteceu de que uma vez eu reprovei uma disciplina. Foi a única vez que aconteceu isso. Eu lembro quão mal fiquei. Eu chorava, me perguntava se eu tinha feito a coisa certa. Então você entra em crises diante de situações adversas que estão acontecendo. Quem nunca talvez vivenciou uma crise porque as pessoas não correspondem ao nosso chamado. Então, você é catequista, prepara o encontro, com toda a delicadeza, com tudo organizado, quando chega na hora não vem 5 jovens direito.
Quem nunca também, ao fazer um planejamento, montou um calendário do ano para todo mundo seguir, e as pessoas não dão a mínima para o que você fez. Dói. É uma dor semelhante à dor do profeta Jeremias. Claro, a dele é pior, porque ele estava prestes a ser morto. E amados irmãos e irmãs, por que essa sedução de Deus então? Agora vamos olhar por outro ângulo, né? Quando Deus nos chama, Ele não nos dá somente uma mera tarefa. A vocação não é algo que permeia só uma área de nossa vida, mas acaba tocando em todas as áreas. Então, por exemplo, se Deus te chama a ser catequista, não é só na hora do teu encontro de catequese que você é catequista, mas você torna-se um catequista em toda a sua vida. Deus não te chama a ser padre só quando você está administrando o sacramento, mas é 24 horas por dia. O nosso chamado atinge toda a nossa existência. Então, por esse motivo, é uma força tão grande que nós não conseguimos resistir. E, amados irmãos e irmãs, aos olhos do mundo, essa fidelidade, o sim ao chamado de Deus, muitas vezes parece como um fracasso. Se nós olharmos apenas do ponto de vista da história, o profeta Jeremias está dizendo que Deus o iludiu. Mas quando nós olhamos aos olhos da fé, Deus chamou Jeremias e Deus cuidou de Jeremias. Hoje, Jeremias está na glória celeste. Hoje, Jeremias é um profeta lido por nós que correspondeu a esse chamado. Em alguns instantes também, o profeta Jeremias acaba apontando para o próprio Cristo. Olha a referência que ele acabou tendo. Então, como eu digo a vocês, se eu fizer uma leitura apenas histórica da Bíblia, parece que é totalmente um fracasso. Mas aos olhos da fé, ser digno de ser perseguido pelo nome de Cristo, como lá em Atos dos Apóstolos aparece, é motivo de alegria. Mas, amados irmãos e irmãs, além dessa dinâmica da crise vocacional que já apontei aqui para vocês, quero também dizer que a palavra de Deus ela não grita em nosso coração apenas para nos informar verdades. Mas a palavra deseja nos transformar. E nos transforma ao ponto de que ela vence a nossa própria vontade. E aí, além de tudo que eu já apontei para vocês, olhando ainda para o texto, eu quero pedir para que você possa refletir neste domingo sobre o teu chamado. Agora vamos para a leitura romântica do versículo. Quando foi que Deus te seduziu? Você lembra quando? Às vezes foi numa missa, uma adoração, numa leitura bíblica. Claro que não foi só em um único momento, mas foram em vários momentos. Eu quero te dizer uma coisa, Ele não só te seduziu lá atrás. Deus nos seduz em cada instante. Ele não nos abandonou. Tem um filme que mostra a ideia de um homem que ele está todo dia tentando, mais uma vez, reconquistar a sua esposa porque ela tem uma perca de memória. Deus faz a mesma coisa conosco. Se for preciso nos seduzir, nos reconquistar diariamente, Ele vai nos fazer. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Às vezes nós somos resistentes. Na linguagem dos relacionamentos, nós damos um ano difícil. Nós tentamos vencer essa sedução. Tentamos ser mais fortes do que Deus. Tentamos fugir desta voz que grita e que nos chama a caminhar. Amados irmãos e irmãs, não fuja. Não fuja do que Deus está te convidando. Ah, mas eu tenho medo. Vai com medo. Ah, mas eu não me acho capaz. Ele vai te capacitar. Eu não sei por onde começar. Siga a voz de Deus. Ele vai te encaminhando em cada instante. Se Deus te chama, é porque Ele sabe que você pode. É porque Ele sabe que você consegue. E amados irmãos e irmãs, olha o que diz no versículo 9. Senti então dentro de mim um fogo ardente, a penetrar-me o corpo todo. Permitam-me fazer uma leitura à luz da realidade do Novo Testamento. O fogo é símbolo do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, às vezes na nossa missão, dentro das nossas crises, estamos precisando de um novo Pentecostes. Estamos precisando deste fogo abrasador, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para reavivar a chama que talvez está morrendo dentro do nosso coração.
Quero te convidar hoje, à luz dessa leitura, a pedir: Senhor, faz arder novamente este fogo. Apesar das crises, das perseguições, do próprio cansaço natural da caminhada, arde mais uma vez. Se for preciso, me seduz como no começo. Vence, Senhor, a minha falta de vontade, vence o meu desânimo, vence o meu cansaço, vence os meus próprios orgulhos. Quantas vezes eu me sinto autossuficiente e acho que, pelas minhas próprias escolhas, pelas minhas próprias vontades, eu vou alcançar a felicidade absoluta. Mas não, gente. Somente em Deus seremos felizes. Só ao corresponder à sua vontade seremos autenticamente felizes. Que à luz dessa primeira leitura neste domingo possamos meditar sobre isso. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.